como nós amarmos aquilo que nós não conhecemos. A chave da valorização é conhecer e entender. A Bíblia diz aqui assim, Jeremias, no capítulo 9, no versículo 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, trazendo para o nosso relacionamento, vamos fazer aqui um paralelo com o relacionamento que nós temos com Deus. Você não consegue amar alguém que você não conhece. Por exemplo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus, uma pessoa que nunca ouviu falar a respeito de Deus, dificilmente vai entendê-lo, dificilmente vai amá-lo. Por quê? Porque ela não o conhece. Foi assim comigo e com você quando nós chegamos à presença de Deus. Nós não chegamos à presença de Deus o amando incondicionalmente. A maioria de nós chegamos a Deus no pior momento da nossa vida. Nós chegamos na dor, nós viemos pela dor, nós viemos em busca de uma cura para as nossas feridas. Nós estávamos feridos e nós viemos em busca de uma cura. Não havia em nós um amor incondicional por Deus. Nós viemos com o interesse de resolver um problema, uma dor que nós estávamos enfrentando. Só que, ouvindo as pregações, ouvindo a respeito de Deus, você foi conhecendo a Deus, você foi sabendo mais das coisas de Deus, das características de Deus, daquilo que Ele fez por você, a capacidade que Ele teve de pegar o seu único filho e dar por você na cruz. Então você foi aprendendo a amá-lo a partir do momento que você passou a conhecê-lo. Por isso que está escrito: se alguém se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer. Porque não tem glória maior do que conhecer a Deus. Agora, trazendo para a nossa vida amorosa, para o relacionamento, que é o tema de hoje, que é o assunto de hoje, é impossível, primeiro, você se amar sem se conhecer. É impossível. Por isso que o amor próprio para algumas pessoas é um assunto complicado. Por quê? Porque elas não conseguem se amar porque elas não se conhecem. Há uma crise de identidade. Ela não se conhece. Ela não conhece as suas fraquezas, suas limitações. Ela não sabe nada a respeito de si mesmo. Ela não se conhece. E por não se conhecer, por não saber quem ela é, por não ter uma identidade firmada em Cristo, por não saber quem ela é, por não conhecer o seu valor próprio, o seu valor, é que essas pessoas, elas aceitam a condição que as pessoas impõem sobre ela. Então, por não saberem quem são,
Por não conhecerem o seu valor, é que essas pessoas permitem que os outros coloquem nela o valor que essas pessoas querem dar a elas. Elas não se valorizam. E quando alguém diz para ela assim: olha, você é uma pessoa, você não vale nada, olha, você não vai chegar em lugar algum, olha, você é uma pessoa assim, uma pessoa assada, tudo que fala para ela, ela acredita. Se alguém diz: você é fraca, você é tola, você não tem capacidade, você não é uma pessoa de Deus, olha, você não é isso, não é aquilo. Ela acredita nessas palavras porque nem ela mesma se conhece. E quando você não se conhece, quando você não sabe do seu valor, da sua capacidade, das suas qualidades, você não conhece as suas características, você não sabe as suas limitações, os seus defeitos, os pontos de melhoria que você tem que melhorar, quando você não sabe quem você é natural que você venha se prender a uma dependência emocional grande. Você depende daquilo que os outros te falam. Você fica refém da opinião dos outros. Você está sempre buscando pessoas para afirmarem as suas características, suas qualidades, suas forças, suas fraquezas, porque você não se conhece. Então as pessoas têm que falar para você o tempo todo quais são as suas forças, suas qualidades, quais são as suas fraquezas, quais são os seus defeitos. As pessoas têm que afirmar isso para você, porque você não se conhece. E na maioria das vezes, o que as pessoas falam ao teu respeito não é real. Não é. Mas você, por não saber quem é, você passa a acreditar nisso. Até mesmo nas qualidades que você não tem. Porque você vai se deparar com pessoas que, para te agradar, elas vão falar aquilo que você quer ouvir. Elas vão falar aquilo que vai automassagear o seu ego. Mesmo que você não possua aquela virtude, elas vão dizer que você possui para te agradar. E se você não souber quem de fato você vai se acomodar com aquela afirmação, e isso vai te impedir de buscar melhorar naquilo. Então, se conhecer é fundamental, é o ponto de partida para uma transformação. É eu saber quem eu sou, conhecer as minhas forças, conhecer as minhas fraquezas, minhas qualidades, meus defeitos, os pontos de melhoria. É eu me conhecer, saber quem eu sou. E quando eu me conheço, eu passo a me amar, a gostar de mim mesmo, a me valorizar. A palavra de Deus nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, o mesmo parâmetro que eu uso para amar o próximo é o mesmo parâmetro que eu uso para me amar. Eu tenho que me amar primeiro. Agora, como eu vou amar algo que eu não conheço? Como alguém pode amar o que não entende, o que não conhece? Por exemplo, uma pessoa, como é que ela vai amar? Ela vai dizer assim: eu amo a jardinagem, ela não conhece. Eu amo carro, ela não sabe nada de carro. Eu amo a medicina, ela não entende nada de medicina. Como é que eu vou amar aquilo que eu
não conheço. Você pode ver que na maioria das vezes que alguém diz amar alguma coisa, aquela pessoa, ela é dedicada àquilo, ela investe tempo naquilo, ela busca conhecer mais sobre aquilo, ela mergulha naquele assunto. Por quê? Porque ela quer conhecer mais, ela tem essa sede, essa busca por conhecer mais daquilo que ela ama, daquilo que é a sua paixão, ela busca conhecer mais. Agora, se isso em relação às coisas, a uma profissão, é assim, quem dirá a uma pessoa? Como é que eu vou me amar se eu não me conheço? Como é que eu vou amar a outra pessoa se eu não sei nada a respeito dela? É impossível. Você vê que hoje as pessoas, elas começam um relacionamento e mal conhecem a pessoa e já diz, eu estou amando. Começa um relacionamento, já vamos morar juntos, nem conhece a pessoa. A maioria das pessoas que se unem e não sabem nada, conheceu a pessoa ontem e hoje a pessoa já está dentro da casa dela. Como que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Agora, como é que eu faço? Eu preciso mergulhar, assim como uma pessoa que ela ama a medicina, ele ama o futebol, ele mergulha naquele assunto. Você vê, por exemplo, uma pessoa que ama o futebol, rapaz, ela está o tempo todo falando de futebol. A mesma coisa em relação à pessoa. Quando a pessoa ama o filho, ela está o tempo todo falando do filho. A pessoa ama a Deus, ela está o tempo todo falando de Deus. O marido ama a mulher, ele está o tempo todo falando da mulher. A mulher está o tempo todo falando do marido. Por quê? Porque quando você ama uma pessoa, você fala dela, você busca conhecê-la mais. Você se interessa pelos sentimentos dela, pelos pensamentos dela, pelos sonhos dela, pelos ideais dela, por aquilo que ela quer, há um interesse. Você quer saber mais daquela pessoa, quer saber mais. Mas tem pessoas que não conhecem nada do cônjuge, não sabe nada, e para você amar o seu cônjuge de verdade, você precisa conhecer o seu interior, saber os seus limites, porque ele faz o que faz, quais são os botões que você não deve apertar, quais são os gatilhos dele. Você tem que buscar conhecer o que irrita, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele aceita, o que ele não aceita, quais são os valores dele, quais são os princípios que ela tem. É buscar conhecer quais são as fraquezas dele. É você buscar conhecer a pessoa, é você ter essa curiosidade em conhecer mais. Tem gente que vive anos com a pessoa, não sabe nada dela, o que ela gosta de comer, a roupa que ela gosta de vestir, a cor favorita dela. A pessoa não sabe os sonhos, não sabe absolutamente nada da pessoa. E aí ela diz, mas eu acho que eu não amo. Mas como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Entenda, esse conhecer um ao outro, não é uma coisa que alguém possa dizer assim, olha, eu conheço fulano, eu conheço a minha esposa, eu conheço meu marido e acabou por aqui. Não, por quê? Porque as pessoas vão mudando. O tempo vai modificando as coisas, as pessoas vão evoluindo, vão desenvolvendo, os pensamentos vão mudando, as pessoas elas vão evoluindo. Então você tem que estar sempre conhecendo. Não é, eu já conheço ele por inteiro, eu já conheço ela por inteiro. Não, essa busca, ela não para por aqui. Essa busca, ela é diária, ela é constante.
Essa busca, ela dura a vida toda. Está sempre conhecendo, buscando mais, conhecer mais sobre os interesses, as vontades, os sentimentos, porque os sentimentos mudam? Sim ou não? Muda. Os gostos mudam? Mudam. As pessoas, elas mudam. Por isso que às vezes a pessoa se casou, o rapaz se casou com a moça se casou com o rapaz, e se casou conhecendo, no namoro, conheceram, se identificaram, aí se casaram, o casamento estava bem, aí daqui a pouco eles começaram a se distanciar, por conta do trabalho, da correria, filhos, carreira, e eles começaram a se distanciar, perderam a conexão, já não conversavam tanto. Passou um tempo que um começou a olhar para o outro e ver como estranho. E alguns dizem assim, não é com esse homem que eu me casei, não é com essa mulher que eu me casei, mas é porque as pessoas mudam. Você tem que estar o tempo todo conhecendo a pessoa, porque a pessoa muda, os sentimentos mudam, os gostos mudam, as manias mudam. Isso é ser humano, é evolução. As pessoas estão sempre evoluindo, estão crescendo. Esse é um processo natural, ou deveria ser natural. Então nós temos que nos dedicar a conhecer. E não tem desculpa, gente. Porque toda pessoa se dedica àquilo que ama. Quando uma pessoa se dedica à profissão, ela se dedica à profissão. Quando uma pessoa ama alguma coisa, algo em especial, ela se dedica àquilo. É impossível o marido dizer, eu amo a minha esposa, mas não dedica tempo para ela. Eu amo o meu marido, mas não dedica tempo a ele. Eu amo os meus filhos, mas não tem tempo para os filhos. Então esse amor, ele não existe. Ele não existe. Quando a pessoa, ela passa a se conhecer como pessoa, ela se torna uma pessoa forte. Por exemplo, a força da mulher, ela está em apoiar o seu marido para conquistar as conquistas que ela almeja. Quando você ama o seu marido, você apoia, você incentiva ele. Quando o marido ama a mulher, ele incentiva a mulher a melhorar, a evoluir, a crescer. O amor faz isso. O amor, ele multiplica. O amor, ele ajuda, ele coopera com o crescimento. O amor não é egoísta. O amor, segundo Deus, não é egoísta. Não pensa só em si mesmo. Não é só o meu próprio benefício, o meu próprio ego. Não. O amor não é egoísta. O amor não é egoísta. A pessoa, por exemplo, que diz amar, mas é extremamente egoísta, ela não ama de verdade. Ela pensa que ama, mas ela não ama verdadeiramente. Porque quem ama, cuida. Quem ama, se dedica. Quem ama, busca conhecer o outro. Quem ama, investe no outro. Quem ama, dedica tempo ao outro. Quem ama, faz isso. E a Bíblia nos ensina, diz aqui em Números, no capítulo 23, no versículo 20, diz assim: eis que para abençoar, recebi ordem. Eis que para abençoar. Você sabia que a ordem que nós temos de Deus é para abençoar? Quem ama, abençoa o seu marido. Quem ama, abençoa a sua esposa.
Quem ama, abençoa os seus filhos. É impossível alguém dizer eu amo e amaldiçoar a outra pessoa. É impossível alguém dizer eu te amo, mas eu te amaldiçoo. Amaldiçoo com palavras. Não. Quem ama, abençoa. Então aprenda a abençoar. Aprenda a abençoar. Use a tua boca para abençoar. Use a tua boca para profetizar vida para o seu casamento, para a sua família. Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, minha casa é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Mas tem pessoa que olha para o casamento e diz, meu casamento é uma maldição, meus filhos são uma praga. Ela está sempre amaldiçoando. E nós não devemos usar a nossa boca para amaldiçoar. A nossa boca tem que ser um canal de bênção. Agora, outra coisa é que nós sempre vamos receber mais daquilo que nós damos. Às vezes a pessoa passa por algumas experiências na vida, principalmente aquelas pessoas que já se frustraram na vida amorosa, foram traídas, sofreram decepções, houve um término no relacionamento, o casamento acabou. Essas pessoas, muitas vezes, elas acabam desenvolvendo aquela ideia, aquele pensamento de que não vale a pena se doar, se dedicar. Há pessoas que nem acreditam mais em relacionamento. Por quê? Porque elas deram tanto e não receberam nada. Não receberam nada. Mas não quer dizer que dar não funciona, que dar não compensa, não. O problema é que você deu para a pessoa errada. Você se dedicou, você se doou, você se sacrificou para a pessoa errada. Por isso você não recebeu nada, mas não quer dizer que o dar não compensa. Que o dar não traz de volta aquilo que você deu, porque senão a palavra de Deus está errada. E a palavra de Deus não erra. A Bíblia diz aqui assim, para a gente finalizar, aqui no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó, ao que distribui mais, se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ou seja, quando a pessoa, ela se conhece, ela consegue se entender, enxergar os seus defeitos, se polir, se lapidar, se dominar e se tornar uma pessoa melhor, ela entende que ela precisa dar, ela precisa se doar. Eu vou dar, porque aquele que dá recebe. Aquele que dá recebe. Então eu vou dar, eu vou me doar, eu vou me dedicar à minha casa, ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos. Eu vou dar. Meu amigo, a pessoa dá amor, como é que ela vai receber ódio? Só se você estiver dando isso para a pessoa errada. Só se você teve uma experiência ruim, uma pessoa que não te conhecia, uma pessoa que não aprendeu a te amar. Uma pessoa que estava com você só para te sugar, mas não quer dizer que o dar não compensa. Então aprenda a dar aquilo que você quer receber. E busque conhecer a si mesmo e a conhecer também a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Amém? Fique em pé, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar.